E Bocão, o homem está vivo. Eu estava preocupado, não vou negar aqui pra vocês que pô, o Vitória foi ganhando ali na Copa do Nordeste, foi passando da semifinal pra final, ganhou o primeiro jogo da final e nada de Bocão se pronunciar. O Vitória perdeu jogos na Série A, tá brigando pra não cair pra Série B. Cuidado ali, porque o ano não acabou ainda não. O primeiro semestre do Vitória, ele é bom, sem dúvidas. Ganhou uma Copa do Nordeste depois de 16 anos. Na Série A tá fora da zona do rebaixamento. Tá nas oitavas da Copa do Brasil eliminando o Flamengo. Então, o primeiro semestre do Vitória é muito bom. Não tem muito o que se contestar, não. Perdeu o Campeonato Baiano, mas beleza. Jogo único lá na Fonte Nova. Ok, faz parte perder pro Bahia. Normal, é um clássico, irmão. Então, normal você perder ou ganhar, ok. É do jogo. Não é que foi uma grande decepção, uma grande humilhação ou algo do tipo assim. Fato é, primeiro semestre muito bom do Vitória. O Vitória foi passando e tal, e Bocão nada de se pronunciar. Venceu o primeiro jogo no Castelão e nada de Bocão se pronunciar. Foi campeão da Copa do Nordeste. Eu, rapaz, nada de Bocão se pronunciar ontem à noite, né? O jogo terminou, era 6 da tarde, pô. E eu, rapaz, acho que Bocão tá doente, aconteceu alguma coisa muito séria. Mas não, não aconteceu não, o homem está feliz. Ele está de volta. Ai, 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 pensaram que eu não ia fazer o vídeo? O Vitória é o dono do Nordeste, é quem manda no Nordeste, é hexa campeão. Ô Fábio Mota, atenção porque eu vou falar que é muito sério, atenção. Vamos botar aqui, ó, 6 estrelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrelas, 6, ó, 6, uma mais, 5, 6, tá? Não, não precisa não disso não, Bocão. Pelo amor de Deus, calma. A gente sabe que você é da galhofa, é da tiração de sarro, é da loucura, né? É das declarações insanas. Essa daí pra mim foi uma das mais malucas que eu já vi em toda a minha vida, inclusive. Bocão, ele consegue se superar nisso. Bocão, se a Fábio Mota quiser fazer uma camisa comemorativa em alusão ao hexacampeonato da Copa do Nordeste do Vitória, que só a torcida do Vitória se reconhece como hexacampeão, beleza, é uma camisa ali comemorativa, uma camisa extra, tipo da marca própria, vamos dizer assim, você fazer, beleza, ok. Agora, camisa de jogo não vale, né, irmão? Pelo amor de Deus. Bom, e aí, por falar em hexacampeonato, eu queria primeiro aqui trazer pra vocês, vou complementar a resenha de Bocão, tá? Vou complementar, calma lá. Ontem, durante a live, até mandaram pra mim essa publicação. Ó, vê aí, que a CBF reconheceu o Vitória como hexacampeão. Na legenda da publicação tinha escrito Vitória hexacampeão da Copa do Nordeste. E eu até me assustei, porque quando você vai entrar no site, ó, o Vitória é pentacampeão da Copa do Nordeste. No site tava dizendo que era pentacampeão. Que eu levo mais em consideração o site, né? Porque é algo mais formal, vamos dizer assim. Um post ali em collab com Vitória no Instagram, eu fiquei pensando, pô, até que ponto será que a CBF não queria puxar ali um pouco a sardinha pro Vitória? Eu pensei nisso também, né? Eu não quis fazer trocadilho não, tá, gente? Com o Bahia agora não. Mas eu pensei, velho, acho que foi isso e não dá pra levar tanto a sério assim essa publicação no Instagram, não. Mas aí a galera foi ali, Hexa, aí a galera foi comentando. Só que aí depois a CBF atualizou a legenda, editaram. O Vitória é pentacampeão da Copa do Nordeste para ficar justamente conformes, né, com o que tá lá no site também e com o que a CBF reconhece, né, gente? O Náutico solicitou e o Vitória também o reconhecimento dos títulos pré-1994. Se for reconhecido, no futuro, o Vitória pode se consagrar aí ex-campeão da Copa do Nordeste. E aí o Bahia seria campeão, o Náutico seria pentacampeão, o Sport ganharia título com isso também, o Fortaleza seria heptacampeão ou hexa, alguma coisa assim do tipo. Então assim, o Vitória não é hexa segundo a CBF. Agora, lógico, a torcida do Vitória vai se reconhecer hexacampeão, vai se declarar hexacampeão e tudo mais. Fábio Mota vai se considerar hexacampeão também, os jogadores também. Teve o óculos ali do hexa. Bom, aí o torcedor do Vitória ele faz o que ele bem entender. Agora, institucionalmente falando, o correto a dizer é que o Vitória é pentacampeão e não hexa, tá? Mas tudo certo. Vamos complementar aqui a resenha de Bocão. Vamos lá. E o Bahia? Não adianta chorar vocês aí do outro lado, não adianta. O Fortaleza é tricolor, foi tricolor, é o que acontece no Barradão. Ele não pode esquecer o Bahia, não. Ele vai sacanear. Tá bom? O Vitória é o dono do Nordeste, acabou, pronto. É campeão 6 vezes. Enquanto eles estavam onde? Ah. Cara, não sobrou nada pro Bahia, né, velho, esse ano. Sobrou nada, bicho. Não participou da Copa do Nordeste, porque foi disputar a pré-Libertadores. Na pré-Libertadores, não conseguiu passar para a fase de grupos,
sequer conseguiu passar para a terceira fase da pré-Libertadores, sequer pegou uma vaga na Sul-Americana, tá eliminado da Copa do Brasil, tomou 5 do Remo no agregado, tomou 9 ao todo do Remo, 9 gols do Remo, pô. Time que tá na zona do rebaixamento. Isso é uma vergonha pro Bahia. Então, assim, o primeiro semestre do Bahia ele é muito ruim mesmo. Ah, mas ganhou o Campeonato Baiano, verdade. E o Vitória perdeu pro Bahia. Ok, mas, pô, é Campeonato Estadual, né, gente? Nem uma Copa do Nordeste sequer sobrou pro Bahia nessa temporada aí. Primeiro semestre tenebroso pro Bahia. E aí eu queria linkar rapidamente aqui alguns pontos, tá? Dessa final da Copa do Nordeste. Primeiro, é essa vergonha que é a torcida do Fortaleza, né? Quando eu falo a torcida, eu não tô generalizando todos não, tá, gente? Porra, bom deixar bem claro. Eu não tô exigindo aqui que toda a torcida do Fortaleza fosse pro Barradão. Mas assim, velho, nem metade da capacidade da torcida do Fortaleza preencheu. Vergonha. Que condiz muito bem a falta de público no Castelão também. Porque no Castelão os caras não estão lotando o Castelão, não estão botando nem 30 mil. Botaram 30 mil porque teve ingressos promocionais na final da Copa do Nordeste e tudo mais. Mas, tratando-se de Série B, os caras não botam nem 10 mil direito nos jogos, pô. É 7 mil, 8 mil, 7 mil, 9 mil. Uma vergonha, uma decepção. Só que eu não queria trazer nem esse ponto da análise aqui da torcida do Fortaleza como um todo. Eu queria trazer a vergonha que são essas duas organizadas do Fortaleza, né? A JGT aí, né, e a TUF aí. Não pode ficar juntas, ficar um bolinho ali separado na esquerda, um bolinho na direita, um mais escanteado aqui, o outro mais aqui, e sendo dividido por policiais. Cara, eu acho isso uma vergonha muito grande, tá, gente? Em vez de ter uma harmonização entre as organizadas, ser algo mais pacífico, algo mais coeso, é todo mundo em prol do Fortaleza e não em prol de organizada. Pelo menos deveria ser assim, né? Mas esse é o retrato do futebol brasileiro, tá? Esse é o retrato da vergonha aí de parte das organizadas. Isso é uma vergonha ter as duas torcidas aqui sendo separadas por policiais. E a torcida do Fortaleza, o torcedor comum, vamos dizer assim, ele não pode ficar muito próximo dessa... Não é que ele não pode. Ele até pode ficar próximo, mas ele tem medo de ficar próximo porque pode ter pancadaria entre as duas torcidas. Então, assim, as duas organizadas no caso. Uma vergonha, tá, gente? Uma vergonha completa. Pense no time que não merecia ganhar essa Copa do Nordeste, era o Fortaleza. Não se planejou bem para a competição. O plano era o plano C na temporada. O próprio Carpini falou isso em coletiva. É o vídeo anterior a esse. O time na maior parte do tempo joga mal. O trabalho de Carpini é fraco. O Vitória estava muito mais mobilizado, jogando mais bola. Ainda tem essa racha aí da torcida. A torcida em si, nos jogos no Castelão, não estava comparecendo muito no estádio. Então, pense no time que não merecia ganhar essa Copa do Nordeste, era o Fortaleza. E mesmo assim ainda poderia ser campeão, né? Achou um golzinho ali, fez um gol merecidamente, tava empatando o jogo, tava levando para os pênaltis, mas aí depois tomou o empate com o gol de Emmanuel Martinez e tomou a virada com o gol de Renato Kaiser. Bom, mas eu queria focar nisso aqui também, tá, gente? Cara, mais uma vez um ano de vergonha pro Sport, né? Eu não vou dizer que, tinha que ser campeão, o Sport chegava com favoritismo para ser campeão, não. O grande favorito para ser campeão dessa Copa do Nordeste era o Vitória, porque era o único representante da Série A. E aí, automaticamente, tu vai ter mais investimentos, jogadores mais qualificados, tu vai ter um elenco mais robusto. Então, natural que o Vitória chegasse na final e chegasse com favoritismo para ser campeão, e foi exatamente o que aconteceu. Ok, mas o Sport sequer na final chegou, e numa final que tinha tudo para ser encaminhada, só era eliminar o Fortaleza lá no Castelão. E aí, por falar em Fortaleza e Sport, velho, se o Fortaleza fosse campeão, eu ia largar o aço, hein? Eu ia criticar pesado Ítalo Rodrigues, Matheus Sotomayor, Márcio Goiano, porque o planejamento foi muito errado, gente. Velho, o Fortaleza não tinha nenhum título de Copa do Nordeste até 2018. 2017 para 18, né? O Sport tinha 3 já. A última conquista do Sport foi em 2014. De lá pra cá foram 12 anos. O Sport não ganhou nada. E o Fortaleza poderia ultrapassar o Sport. Poderia chegar ao tetra. O Fortaleza ultrapassaria o Ceará, que seria uma vergonha pro Ceará também. Seria, assim, um marco importante pro Fortaleza subir um pouco o patamar em comparação ao Ceará, porque é sempre muito ali, né? Muito no detalhe. Em relação a participações em campeonatos e tudo mais. Lógico que títulos estaduais é muito equilibrado também. O Ceará venceu mais confrontos diretos, mas o Fortaleza disputou Libertadores no plural, chegou em final do Sul-Americana, teve participações mais relevantes na Série A, na era dos pontos corridos. Então o Fortaleza foi ganhando mais pontos com o tempo e foi equilibrando essa disparidade que existia com o Ceará, né? Aí se o Fortaleza ele bate campeão da Copa do Nordeste, ele chegaria a 4.
Seria um marco importante pro torcedor do Fortaleza falar, olha aí, ó, sou maior do que tu. Tenho mais Copa do Nordeste do que tu. Bom, e seria um marco importante porque, pela primeira vez aí na história, o Fortaleza teria um número de títulos em alguma competição maior do que o Sport. O Fortaleza chegaria ao tetracampeonato e o Sport ficaria com o tri. Seria uma vergonha histórica pro Sport, mais uma das, tá? E é o reflexo do apequenamento do Sport Clube do Recife. Infelizmente, nas últimas gestões nefastas. Bom, mas complementando tudo isso, o clube que agora tem o maior jejum de títulos da Copa do Nordeste, dentre os principais, né? Sport, Fortaleza, Vitória, Bahia, Ceará, é o Sport. O maior jejum era do Vitória, 16 anos. Agora o maior jejum é do Sport, 12 anos. O Fortaleza ganhou, o Ceará ganhou recentemente, 2023. Fortaleza ganhou em 24, Bahia ganhou em 25 e agora o Vitória ganhou em 26. Será que o Sport vai ganhar em 27? Pô, não sei, vamos aguardar. Fato é, o último pernambucano a ganhar a Copa do Nordeste foi o Santa Cruz, pô. Veja que vergonha, 2017 ou foi 2017 que o Santa Cruz ganhou a final da Copa do Nordeste contra o Campinense. Que vergonha, né, velho? Ao mesmo tempo que a gente fica aliviado pelo Vitória ter ganhado a Copa do Nordeste e o Fortaleza não ter nos ultrapassado, a gente agora passa a ser o time com o maior jejum de título de Copa do Nordeste. Dentre os principais, né, lógico. O Campinense ganhou um título, o Santa ganhou um também em 2017, a América de Natal ganhou outro e o Sampaio Corrêa ganhou em 2019, se eu não me engano, contra o Bahia, tá? Bom, esse aqui é o recorte. Vitória tem 5, Bahia tem 5, recorte oficial pela CBF. Sport 3, Ceará e Fortaleza também. Campinense, Santa, América de Natal e Sampaio Corrêa com um título conquistado apenas. Então, assim, fiquei muito aliviado e parabenizei o Vitória pelo título merecido, mas ao mesmo tempo eu fico envergonhado por fazer tanto tempo que meu time não ganha uma Copa do Nordeste. Pelo menos aquela de 2023 era pro Sport ganhar. O Sport tinha tudo. Se planejou melhor, jogou melhor do que o Ceará, teve o melhor atacante, teve a melhor defesa, o melhor treinador, teve tudo de melhor, só não teve o troféu, que é o mais importante. Bom, paciência, né? Bom, as coisas não acontecem pro Sport, né, velho? Aí a gente tem que ficar 2 horas do nosso sábado secando Fortaleza, torcendo pro Vitória. É isso aí. Foi isso que a gestão Matheus Souto Maior fez nessa temporada com a gente e as outras gestões também, né? Paciência. Bom, aquele abraço para todos vocês, tá, gente? Tamo junto. Valeu.